30 de maio, vamos fazer uma reflexão do Evangelho, da conclusão do Evangelho de São Mateus, no contexto dessa festividade, grande solenidade da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é o mistério principal da nossa fé. E isso podemos ver claramente, e eu convido uma leitura depois do Catecismo da Igreja Católica, que é o grande catecismo nosso, a nossa obra doutrinal com os conteúdos da nossa fé, tá bom? O Catecismo da Igreja Católica. E a partir do número 232, vamos ter, de fato, uma frase do texto evangélico que vamos refletir agora, que vai introduzir todo esse tema da Santíssima Trindade. Convido a repassar ali, porque ele vai dizer claramente isso. É o principal mistério que nós temos que profundizar, que aceitar como doutrina de fé, mas que também é um mistério, então tem a sua dificuldade na nossa compreensão. E por isso precisamos do dom da fé para aceitar em um primeiro momento e, desde a aceitação da fé, fazer a reflexão teológica sobre isso. Bom, vamos ao texto que essa grande solenidade nos apresenta. Qual é o contexto? Vamos em 3 partes. O contexto dessa passagem, a atitude dos apóstolos, em terceiro lugar, as palavras de Jesus, onde ele vai revelar o seu grande mistério do seu ser como Deus, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O contexto. Os apóstolos que estavam nesse período já pós-Páscoa, isso é, já é o tempo da ressurreição de Jesus, eles estavam na Judéia, e na Judéia, onde Jesus também foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou, desde lá ele manda esse anúncio aos apóstolos, que se vão, que se encontrem, que saiam da Judéia, que se dirijam ao norte, a Galileia. Todos os apóstolos eram galileus, também Jesus. Jesus era de Nazaré, uma cidade, um povoado da Galileia, que era o norte. Então eles têm que se dirigir para lá, porque lá Jesus vai ter algo que dizer para eles. O que esse algo que Jesus vai dizer para eles, tem para eles? Era a despedida final. Nós celebramos poucos domingos atrás, o domingo da Ascensão, onde Jesus dirige essas palavras que nós temos hoje, se despede, deixa uma missão e parte, retorna para o céu, para junto do Pai. Então esse é o contexto. Se encontram 11 dos apóstolos, porque lembramos que na quinta-feira santa Judas deixa o grupo, trai, entrega Jesus, e no dia seguinte, quando Jesus é morto, Judas também ele se enforca, ele se mata. Por isso são 11 nesse momento, 11 os apóstolos e não 12 como era o grupo inicial. Mas por que a Galileia? Por que Jesus manda eles para lá? A Galileia era o lugar onde os apóstolos se encontraram com Jesus, onde eles conheceram Jesus, onde Jesus formou esse grupo, onde eles viram os primeiros e grandes milagres de Jesus, onde escutaram os ensinamentos de Jesus. E encontrar essas palavras dentro do Evangelho de Mateus é muito significativo. O primeiro grande momento de Jesus com os apóstolos foi o Sermão da Montanha. Jesus, hoje, no texto que nós temos, pede para eles irem à montanha indicada por Jesus. Que seja numa montanha, esse encontro, essa despedida com Jesus é muito significativo. Podemos fazer lembrança do grande Sermão da Montanha, que eram os capítulos 5, 6 e 7 lá de São Mateus, no início do Evangelho, onde eles escutaram todo o ensinamento, toda a doutrina de Jesus, onde escutaram o Pai Nosso, a oração, o mandamento do amor, da caridade em São Mateus. Tudo estava ali condensado. Então Jesus chama eles para lá, para reviverem essa experiência que marcou a vida deles. Eles são chamados a reviver essa despedida de Jesus. Que ficasse impressionada essas lembranças na memória deles. Primeira coisa é isso. Esse é o contexto. Ali eles se encontram. E naquela montanha, quando sobem os apóstolos, então Jesus se aparece. E aqui passamos ao segundo momento, o contexto, agora o segundo momento, a atitude dos apóstolos.
Aqui temos 3 verbos no texto. Eles viram Jesus, se prostraram diante de Jesus, e o terceiro, alguns duvidaram ainda de Jesus. Eles viram Jesus. Como eles encontraram esse Jesus ali na montanha? Era o mesmo Jesus, mas era um Jesus diferente daquele com quem eles conviveram durante 3 anos. Era o mesmo, porque Jesus continuava sendo a mesma pessoa, mas era diferente porque agora ele se encontrava numa situação diferente. Era a situação da ressurreição. Era o mesmo, mas transformado. 3 dos apóstolos que ali se encontravam em uma montanha, que pode ser essa mesma montanha, não sabemos certamente qual é a montanha da Ascensão, mas alguns dizem que é a mesma montanha da Transfiguração. 3 deles tinham visto Jesus transfigurado. Jesus, antes da ressurreição, antes da paixão e morte, em um estado já totalmente divino. E essa experiência que o texto de hoje nos traz, eles veem já Jesus totalmente divino e por isso eles viram e se prostraram diante de Jesus. Era o mesmo Jesus, mas já diferente, mostrando a sua grande divindade, quem ele é realmente. Deus que tinha se feito homem e que, sendo homem, volta à sua condição divina totalmente manifestada. Nunca deixou de ser divino quanto homem, mas agora ele manifesta plenamente essa divindade. Esse é o grande assombro que os apóstolos estão tendo ali. E é por isso que se prostram. E é por isso que entra esse terceiro verbo, alguns deles ainda duvidaram. Porque era muito surpreendente ver Jesus ali. Esse Jesus que eles viram ser morto, que eles sepultaram e que agora vive. Vive de uma forma plena, da forma da vida que ele nos oferece, que é a vida eterna. Essa é a grande experiência do Jesus ressuscitado. Bom, essa é a atitude dos apóstolos, então Jesus agora toma a palavra. Vamos ver o que ele vai dizer aos apóstolos que estão ali surpreendidos. Em primeiro lugar, temos a atitude de Jesus, que ele se aproxima. Ele se aproxima, ele quer estar próximo dos apóstolos, porque ele vai partir e quer que os apóstolos sintam. E olha só como ele vai terminar todo esse discurso. Já vamos lá para o finalzinho. Eu estarei convosco todos os dias. Estou partindo, mas estarei convosco. Vai estar de modo diferente de como ele estava até nesse momento fisicamente. Ele vai estar agora da forma plena, da forma de Deus estar presente na nossa vida, que é uma forma mais íntima, que é através do Espírito Santo, outra festa que acabamos de celebrar, o Pentecostes. Deus está conosco de uma forma diferente. E é esse o convite que ele faz aos apóstolos. Mas vamos ao núcleo de todo o que Jesus está dizendo aqui. Qual é o mais importante e é o motivo dessa festa? Jesus começa dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, porque eu venci a morte. Eu agora subo ao céu e tenho toda a autoridade porque sou o próprio Deus. Não só no céu e na terra. E é por isso, e agora então Jesus dá o grande último mandamento dele. Ele usa o imperativo. Poucas vezes ele fazia isso. Então ele dá o imperativo. Portanto, ide por todo o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mundo tem que ser batizado nesse nome. Que grande ensinamento, Jesus. Jesus, como que obriga os apóstolos que ficam, ele vai partir, eles ficam, mas eles têm a obrigação agora de anunciar quem é esse Jesus que eles conheceram, de falar dele e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está revelando nesse momento quem é Deus, o único Deus. Esse único Deus condensado, não é a palavra certa, tá bom? E é um grande mistério. Esse único Deus formado por 3 pessoas. Pai, que não é o Filho, que não é o Espírito Santo, são 3 pessoas, mas são um único Deus. É o grande mistério da Santíssima Trindade. E os apóstolos, que foram ainda entendendo pouco a pouco todo esse mistério, tiveram que anunciar. E esse anúncio chegou até nós hoje. E nós hoje somos os chamados a ir e dizer quem é esse Deus e batizar e convidar ao batismo, à conversão, a acolher esse mistério de Deus, uno e trino, Pai, Filho,
Espírito Santo. Infelizmente, não temos agora ainda a oportunidade de profundizar, mas convido a tomar o catecismo. E lá vamos percorrer alguns números, 232, 236, 233, e indo, vamos lendo esses números, onde a nossa doutrina vai nos iluminando esse mistério da Santíssima Trindade. E que assim seja. Vamos pedir luz, vamos pedir Espírito Santo que nos ajude a entendendo, aí adentrando como os apóstolos fizeram, quando eles escutaram essas palavras também para eles. Era muito difícil, mas eles foram sobre a luz do Espírito Santo, se deixando iluminar e foram anunciando. E assim vieram depois, na posteridade deles, os padres da igreja, que já é o período pós-apostólico, depois dos apóstolos vieram os padres da igreja, que eles também, sobre a luz do Espírito Santo, foram desentranhando, foram eles desenvolvendo essa doutrina, e assim foi a igreja sabiamente guiada pelo Espírito Santo, nos iluminando cada vez mais esse grande mistério de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O que me diz no meu hoje, da minha vida, da minha situação, esse convite de ir para a Galileia. Ir para a Galileia, na nossa vida de hoje, significa voltar, ainda que seja só na nossa lembrança, na nossa memória, voltar sobre aqueles momentos em que nós percebemos o atuar de Deus na nossa vida. É recordar, é lembrar, é reviver as experiências profundas com Deus nosso Senhor. Precisamos fazer continuamente isso, porque nesse fazer memória, né, é um término muito lindo, fazer memória das ações de Deus na nossa vida, que a nossa fé se mantém viva, se mantém acesa. De que modo Jesus fica conosco todos os dias? Pois, como foi falado, como nós fizemos essa reflexão, ele fica porque lembra que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, 3 pessoas, mas são um só Deus, e o Espírito Santo habita em nós. Deus pleno habita em nós através do Espírito Santo. Voltando sobre o batismo nos permite isso, levar a vida com V maiúsculo, levar Deus dentro de nós. Deus habita em nós. Então ele permanece conosco através da habitação do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, no coração de cada um dos batizados. Esse é um modo de Jesus permanecer conosco. Outro modo que Jesus permanece conosco é através dos sacramentos, sobretudo da Santíssima Eucaristia. Ali é o corpo vivo, presente, alma, corpo, divindade de Jesus nosso Senhor. E um terceiro modo que Deus permanece conosco é através da igreja. A igreja, ela é entendida como o corpo de Cristo, o corpo místico. Convido também, outra vez, de tomar o catecismo e repassar tudo isso, que são palavras que precisam ser profundizadas e que aqui não temos o espaço. Mas ali vai explicar como a igreja é realmente o corpo. A igreja, não construções, a igreja enquanto cada um de nós, o povo dos batizados, somos presença viva, real de Deus também aqui entre nós. O porquê batizar, né, pode ser algo que nos causa no nosso dia de hoje muita controvérsia, né? Por que levar o batismo para culturas que estão aí, né, vivendo a sua vida, a sua cultura, a sua religião? Por que levar o batismo para elas? Temos que entender a necessidade do batismo para o ser humano em geral. O batismo é a porta para o céu. Jesus mandou os apóstolos batizar por isso que é o mandamento. Porque levar o batismo, não só o simples rito, né, de molhar eles com água, o batismo é dar para eles, para cada ser humano, para cada povo, cada canto da terra, é levar para eles a salvação. O convite da salvação, que não é impor algo, é oferecer gratuitamente o amor de Deus, o conhecimento de Deus. Por isso Jesus ordena os apóstolos, e eles fizeram isso, eles saíram, se repartiram para levar
em todas as partes, em cada canto do mundo daquele então, o nome de Jesus oferecer. E assim foi. Por isso hoje, em cada canto da terra, se fala o nome de Jesus.